Nesta semana na novela Contigo Sim, Nestor explica a Samantha que Álvaro bateu em um funcionário público da área da saúde, e a moça lembra que era o cara que ia ajudar com a questão do hospital de Ângela. O advogado informa que vai explicar tudo assim que ela chegar à delegacia. E novamente, Ângela vai ver o ex-marido na cadeia, que já acha que a moça se importa com ele, mas a enfermeira deixa claro que só está ali por empatia. Ela conta que o sujeito está querendo trocar a denúncia contra o abuso pela liberdade do rapaz. Por mais que ele insista em dizer que vai consertar o que mais uma vez estragou, Ângela deixa claro que não quer nada dele. Mas antes que a moça saia, ele diz novamente que a ama. De volta ao hospital, Geraldo manda Nélida preparar um dos quartos para ele, avisando que deve ficar ali por alguns dias, pois a filha não o deixou entrar em casa. Samantha chega à delegacia e dá de cara com Ângela. A histérica tem um piti e começa a gritar: "Que diabos você está fazendo aqui?" Com toda a calma, a enfermeira manda a moça perguntar ao marido, pois foi ele quem a chamou. Pronto. O caldo entorna, e aí mesmo que a Patricinha tem um ataque dizendo: "Como? Ele te chamou antes de me avisar? Mas que cínicos vocês são! Quer dizer que você veio resgatar o pobrezinho do meu marido." "Obrigada, Ângela. Você é muito boazinha." A enfermeira tenta argumentar que agora o importante é saber como livrar Álvaro da cadeia, pois o cara que apanhou dele é um funcionário federal e muito influente. Mas Samantha não perdoa e reclama, pois se ele ficar preso, é culpa dele mesmo por ser um maldito estúpido que insiste em ajudar uma rameira como você. Porém, Ângela avisa que não vai mais permitir que a Patricinha a ofenda, e ainda diz que se ela se importa tanto com o marido, deveria cuidar melhor dele. Nesse meio tempo, Nancy chega para se esconder no quarto de Abel, e diz que ficou com muito medo do que aconteceu à tarde, pois nunca tinha escutado um tiro. O mecânico garante que, mesmo que os dois não sejam mais namorados, não vai permitir que Félix a machuque. O rapaz acaba se oferecendo para dormir com ela no quarto, se a advogada se sentir mais segura assim, e ela topa, desde que os dois durmam separados. Samantha chega acompanhada do marido em casa, e é recebida por Mirtes. A moça mente, dizendo que o advogado usou sua influência para livrar o rapaz da cadeia, mas Álvaro a interrompe e grita: "Já te disse 1000 vezes que não foi por isso que me deixaram livre, foi graças a Ângela, que retirou sua denúncia contra o imbecil que o acusou." Mirtes muda de assunto e quer saber de Geraldo. Samantha avisa a encostada que o pai dela não mora mais ali, e a partir daquele momento vão existir novas regras. Álvaro, que não sabia de nada, chama a atenção da esposa dizendo: "Você está muito doente, Samantha. Você passou dos limites. Você cometeu o pior dos erros e das infâmias. Expulsou seu pai da própria casa? É sério isso?" E sai, sem acreditar que a mulher tá se saindo pior que ele nas falcatruas e em suas vinganças. Mirtes fica preocupada em perder o cafofo e pergunta a Samantha se ela também vai ter que sair da mansão. A influência diz que ela pode ficar, desde que convença Geraldo a demitir Ângela do hospital. E em troca, ele poderá voltar para a mansão e acabar com a briga que existe entre eles. Porém, não é só isso que Samantha está planejando. Ela diz a Mirtes que se o pai não ceder, vai ter que tomar novas medidas contra eles. A socialite fica curiosa e quer saber que medidas seriam essas. Fazendo mistério, a moça diz que não quer revelar nada antes do tempo para não deixar Geraldo de sobreaviso, assegurando que, se o pai não se curvar às suas vontades, vai acabar muito mal. E no cortiço, desiludida com a vida, Ângela, que novamente está chorando, confessa à Luz que acha que não vai aguentar lidar com tudo o que está acontecendo em sua vida, e coisa, e tals. Porém, a doméstica lembra que a amiga sempre diz que não dá para desistir e é preciso tocar a vida para frente. Mas a enfermeira resolve ser sincera e conta que o que mais está deixando-a triste é o fato de Leonardo estar com Salma. Ela diz que a despeitada deve estar aprontando mais uma para enredar o médico que, por ter um bom coração, vai acabar caindo na teia de aranha, literalmente. Ed aparece, dizendo que os dois precisam estudar, pois tem um teste importantíssimo, e os dois passam a noite toda em cima dos livros. Enquanto isso, o empresário, que dormiu no hospital, conversa com a foto da falecida, contando a ela que Samantha se converteu em um monstro. Ele ainda conta que conheceu uma pessoa, assim como ela tinha dito antes de morrer, mas a coisa está muito difícil. E na periferia, Pablo conta que os dois não trabalham mais na mansão, mas ele continua sendo o chofer de Geraldo, e por isso, Luz e o filho não vão passar nenhuma necessidade.
Estrelinha rouba o telefone da diretora do orfanato para ligar para Ed e contar que está passando um dobrado no orfanato, pois até as meninas de lá implicam com ela. O promotor de justiça aparece, dando a maior bronca na garota, mas ela resolve responder e diz que não entende por que ele a tirou do cortiço, pois lá ela tinha tudo, desde comida até o amor dos pais e tios postiços. Revoltada, a menina mostra a marca que as coleguinhas do orfanato deixaram em seu braço e diz que as leis não se importam se ela está bem ou está mal, pois não levaram em consideração o amor verdadeiro que tinha no cortiço. Mirtes, por sua vez, já saiu cedo de casa para se grudar novamente em Geraldo. Com a desculpa de levar umas peças de roupas para o empresário, ela chega ao hospital, se fazendo de boazinha e dizendo que está ali para amparar o coitado do empresário que na sua cabeça doente ainda vai ser dela. A socialite até tenta ajudar o homem a amarrar a gravata, enquanto tenta convencê-lo a demitir Angela. O empresário se afasta, elegantemente, e deixa claro que não pretende ceder aos caprichos da filha. A falsa resolve dizer que tentou convencer Samantha de que tudo o que ela está fazendo é um absurdo, mas, conhecendo a moça, sabe que ela não vai parar até conseguir o que quer. Geraldo, que não sabe o tamanho da cobra com quem está falando, pede a ela que continue conversando com a influencer, para tentar fazê-la entender a situação, e ainda diz que a mulher pode continuar morando na mansão o tempo que quiser. Nesse meio tempo, Álvaro aparece no apartamento de Dário, querendo falar com Clarinha, mas dá de cara com Cândida. A mulher pergunta o que o rapaz está fazendo ali, pois a mocinha deixou bem claro que não quer ver o irmão nem pintado de ouro e também não pensa em voltar para a casa dos Vega. Álvaro diz que está ali para levar a irmã com ele, mas vê a mala da garota e descobre que Clarinha vai morar com Cândida. O rapaz agarra a mulher pelo braço e, com ar intimidador, pergunta por que ela está fazendo tudo aquilo e a acusa de só estar trazendo o passado de volta à cena. Mas Cândida diz que tem direito de ficar com a menina, irritando mais ainda o rapaz, que responde: "Direito de quê? Você acha que ainda tem algum direito depois de usar Clarinha e extorquir meus pais?" Clarinha aparece na sala e quer saber sobre o que o irmão estava falando, mas quando Cândida vai contar a verdade, passa mal e desmaia. No hospital, Geraldo conta a Angela que Samantha o impediu de entrar em sua própria casa e a enfermeira fica passada, mas consegue convencer o chefe a morar no cortiço. O empresário, sorrindo, diz que gostaria muito de voltar às suas origens humildes de onde ele e a falecida vieram e de onde lutaram muito para construir todo o império da família. Triste e desiludido, Geraldo comenta sobre a filha dizendo, mais uma vez, que não acredita no que a moça se transformou. Mas agradece a Deus que, ao mesmo tempo que perdeu Samantha, ganhou Angela, a quem considera como sua filha. A enfermeira retribui, dizendo que perdeu seu pai há muito tempo, mas também ganhou outro. Na periferia, Luz coloca em prática a ideia de vender gelatinas no bairro, para compensar o salário do emprego que perdeu, e é ajudada por Nancy. Abel, por sua vez, conta a Gibo que vai terminar o 2º grau e depois fazer faculdade de engenharia mecânica. Luz e Nancy chegam a parar o que estão fazendo para ouvir a conversa, e o rapaz conta que quer fazer faculdade para crescer profissionalmente, ser uma pessoa melhor, e um dia abrir sua própria oficina, e assim poder oferecer uma vida boa para uma boa mulher. Olhando para trás e percebendo que Nancy e Luz não despregam os olhos dele, Abel não pensa 2 vezes em responder com um grande sim, quando Gibo pergunta se essa mulher seria Nancy. Mas o garoto, tentando entender a lógica do pensamento do marmanjo, pergunta: "Ah, então você quer voltar a estudar e fazer tudo isso para deixar de ser tão burro?" Luz resolve dar um basta nos comentários do filho e diz ao amigo que acha ótimo ele continuar os estudos. E o ursão aparece correndo, saltitante e animado. Ele conta à família que conseguiu uma audição para Gibo na televisão, através de um amigo seu. Baldomero conta a Félix que mandou seus capangas revirarem a casa e o escritório de Nancy, e diz que deixou uma mensagem bem clara para a mulher. Félix diz que agora eles conseguem se livrar da advogada e, assim, exterminar os ratos, mortos de fome que moram no cortiço. Porém, o sujeito revela que vai chantagear Luz, dizendo que se ela voltar com ele, devolve a casa de todo mundo. No hospital, enquanto Ed e Angela dão uma repassadinha na matéria do exame, Cândida, que está internada, recobra a consciência e percebe que Clarinha está ao seu lado. Porém, a mocinha, direta e reta, avisa a mulher que está ali para saber por que ela estava discutindo com seu irmão. Com muita dificuldade para falar, Cândida pede desculpas, mas revela que não pode contar o motivo. Porém,
pode afirmar que ama a menina. A garota não se convence e dispara. Quero saber por que Álvaro disse que você extorquia meus pais. Por que vocês estavam brigando? De que passado vocês estavam falando? Quem você é? Finalmente a doente desembucha e revela que ela é a mãe da mocinha. Mirtes chega ao apartamento de Leonardo e avisa ao filho que foi deixar umas peças de arte em seu apartamento. Mas, como ela deixa a porta aberta, uma moça aparece dizendo que precisa entregar uma carta ao médico. Mirtes se apresenta como a mãe do moço e diz que pode entregar a carta a ele, pois o médico está viajando. Mas a garota, sorrindo, diz que tem instruções de entregar a carta apenas para Leonardo e ninguém mais, porém revela que a tal carta é de Yolanda. Apavorada, a socialite pergunta quanto a moça quer para entregar a carta a ela. Nesse meio tempo, Salma recebe uma ligação do advogado, dizendo que as contas do pai foram liberadas e ela é dona de metade da fortuna do sujeito. No melhor complexo hospitalar da capital, começa o exame com Fedra, mas, logo que os alunos começam a responder as questões da prova, a secretária aparece e informa a médica que, por ordens de Samantha, Ângela não poderá prestar o exame para concorrer a uma vaga na residência do hospital. Fedra diz que a moça não tem poder para fazer isso. Ângela também questiona, mas a secretária explica que, conforme o acordo que existe entre o hospital e a universidade, o centro clínico tem direito a escolher quem são seus residentes. A secretária diz que só está fazendo seu trabalho e precisa levar o exame de Ângela. Fedra se irrita e diz que não vai entregar nada a ela, mas a moça explica que só está fazendo o seu trabalho e, se não seguir as ordens, pode perder o emprego. A médica acaba cedendo, apesar do choro de Ângela e dos protestos de Ed. Para piorar a situação, a secretária ainda diz que tem ordens para tirá-la da sala. No apartamento de Leonardo, a moça da carta pede uma quantia alta para entregar o papel a Mirtes. A mulher topa pagar, mas diz que naquele momento não dispõe da grana. A mocinha deixa claro que ela tem uma semana para juntar a quantia ou vai vender a carta para Leonardo. Bem feito. Sua máscara vai cair, perneta do mal. E Salma, depois de receber a notícia, liga para a comparsa, dizendo que descongelaram as contas de seu pai, e agora ela é herdeira de metade de sua fortuna. Mas a socialite, mesmo se quebrando toda, desce correndo atrás da tal garota e consegue alcançá-la. Ela oferece um relógio, dizendo que a joia vale muito dinheiro, e quer que ela aceite como uma antecipação. A garota tira o bilhete amassado da bolsa, mostra para a mulher e avisa que ela pode ver, mas não pode tocar. Benjamin, que está escondido, observa a cena, principalmente quando Mirtes termina de ler e fica ainda mais assustada e jura que vai pagar o que a moça pediu, pedindo que ela lhe dê seu celular para que possa avisá-la, caso consiga a grana antes do prazo. Em seu escritório, Samantha liga para a universidade, pedindo favores para prejudicar Ângela e favorecer Salma. Oscar, que está com a influência, insinua que a enfermeira pode procurar por Geraldo para tentar resolver a situação, mas a influência explica que a pessoa com quem acabou de falar é a encarregada na escolha dos residentes do hospital, e como o rapaz pode deduzir, é mais uma que recebe propina. Oscar começa a ficar desconfortável com as tramóias da chefe, mas ela o ameaça novamente, dizendo que se ele não seguir suas ordens, pode perder o emprego. Nesse meio tempo, Mirtes volta para o apartamento e liga para o filho, dizendo que precisa pedir um favor. O rapaz diz que o funeral do sogro está prestes a começar, mas a mulher insiste, contando que precisa de um empréstimo para pagar uma avaliação da galeria, e com isso, espera conseguir vender o lugar. O médico se assusta com o valor, mas diz que talvez, com seu salário e horas extras, consiga a quantia em 4 ou 5 dias. Mirtes aceita, mas pede que o filho consiga o dinheiro nesse prazo. Enquanto isso, Benjamin aborda a moça misteriosa e se apresenta como policial. Ela acha que sua mãe se meteu em confusão novamente, mas o inspetor explica que quer falar sobre Mirtes. A garota diz que não conhece ninguém com aquele nome. O policial tenta tirar alguma informação, mas ela se recusa a falar e vai embora. No hospital, Clarinha está tentando entender a situação e quer saber por que Cândida resolveu aparecer agora, depois de tantos anos. Ela explica que está morrendo, pois tem lupus em fase terminal e quer contar toda a verdade antes de morrer. A garota pergunta como vai saber se tudo o que ela está dizendo é verdade, e Cândida explica que ela poderá comprovar tudo quando falar com seu pai. Ainda mais assustada, Clarinha diz que seu pai está morto, mas Cândida conta que o pai dela está vivo, e seu pai é Álvaro. No hospital, Cândida, assumindo que cometeu o maior erro de sua vida, conta a Clarinha que trabalhava como secretária do pai de Álvaro, e foi aí que conheceu o rapaz.
A mulher se lembra que, na época em que se envolveu com o moço, ela tinha 35 anos e ele 15. Sendo totalmente sincera, Cândida conta que se divertia com o garoto e viu uma oportunidade para se aproveitar e entrar para a família Villa-Lobos, mas não se deu conta de que os avós de Clarinha iam processá-la por abuso de menores e acabou sendo presa, mesmo estando grávida. No andar de cima, Ângela tenta falar com Samantha, mas a secretária avisa que não pode deixar a moça passar. Ângela começa a gritar, dizendo que a influência deveria dar as caras e ter a decência de enfrentá-la. Ed aparece correndo, dizendo que Fedra atrasou a prova alguns minutos para tentar resolver a situação, mas ligou para a universidade, que disse que, se o hospital se opõe à candidatura da enfermeira para a residência, não podem fazer nada. Decidida, Ângela diz ao amigo que, se não puder fazer sua prática ali, vai se tornar a melhor enfermeira do hospital e provar que as manhas de Samantha não têm fundamento. Enquanto isso, na enfermaria, Cândida continua contando sua história para Clarinha. Ela diz que os avós da moça negociaram com ela e propuseram ficar com a criança, em troca da sua liberdade. Se justificando, a mulher revela que, na época, estava desesperada, pois a filha nasceu enquanto ela estava no Chilindró, e não queria que a menina crescesse naquele ambiente e teve que entregar a filha. Mas não termina aí a coisa. Cândida revela que recebeu dinheiro dos pais de Álvaro, com a condição de que ela desaparecesse para sempre. Clarinha conclui que, por causa de tudo isso, foi criada como se fosse irmã de Álvaro, e toda a sua vida não passa de uma mentira. Chorando, a mocinha quer saber por que Cândida apareceu do nada e pergunta se sua intenção era revirar o passado. Porém, a mulher explica que queria apenas ver a filha antes de morrer, mas, quando a viu, percebeu que a garota tinha direito de saber sobre toda a verdade. Enquanto isso, em Querétaro, a missa pela morte do pai de Salma termina e Leonardo recebe uma chamada de Ângela. Mesmo tentando disfarçar e sendo frio ao telefone, Salma descobre que o marido está falando com a enfermeira. A moça conta que não pode fazer o exame para a vaga de residente do hospital, porque Samantha a proibiu. O médico se revolta e diz que vai falar com o reitor da universidade para ajeitar a situação, enquanto a chicletosa tenta pegar o marido pela mão, o chamando para ir embora. Logo que o rapaz desliga, a entojada começa com seu mimimi e diz: "O que ela falou? Que te ama. Da próxima vez me avise, assim posso te dar um pouco de privacidade para não os interromper." Mas na capital, Ângela se dá conta que Leonardo está com a esposa bem pertinho e chora por ter que aceitar a situação. Enquanto isso, Álvaro, que encontra a irmã-filha no corredor da enfermaria, quer saber o que Cândida disse a ela e jura que pode explicar por que falou em extorsão, mas a mocinha diz ao falcatrua para ele desaparecer, pois ele já estragou sua vida o suficiente e não quer mais ver a sua cara. No interior, Salma continua com seu xalalá, até que consegue irritar o marido, que avisa que não quer discutir, entrando no carro e pedindo para que saiam dali. Nesse meio tempo, Ed passa pela mesa de Oscar e vê que o rapaz está chorando. O estudante tenta se aproximar do crush, mas ele larga uma patada. Sem discutir, o moçoilo resolve ir embora, mas o assessor de Samantha o chama de volta e confessa que, às vezes, acaba se tornando cúmplice da chefe em situações horrorosas e não pode escapar. Ed se interessa e quer saber que situações são essas. Abaixando o tom de voz, Oscar conta que Samantha está por trás de todas as merdas que aconteceram com Ângela. Ed responde que isso é óbvio, pois a última que a influência aprontou foi o O do penacho. O estudante ainda diz que espera que Leonardo consiga fazer alguma coisa e reverter a situação, para que Ângela preste o exame. Mas Oscar, que decidiu falar o que sabe, conta que Samantha é amiga da pessoa que decide sobre as residências dos alunos da faculdade de medicina e paga propina para essa pessoa fazer o que ela manda e vai fazer valer as cláusulas do acordo entre o consórcio Vega e a universidade. No andar de cima, Samantha chega à sua sala e percebe que 2 homens estão tirando todas as suas coisas. Ela começa a gritar e manda os caras pararem com aquilo, pois quer saber quem deu a ordem para que seu escritório fosse esvaziado. Geraldo aparece e diz: "Fui eu. Como diretor-geral do hospital, tenho todo o direito de pedir sua demissão." Samantha diz ao pai que ele está falando besteira, mas o empresário responde: Não é besteira. Faz muito tempo que você não faz seu trabalho direito. Faz anos que você não apresenta os relatórios de gastos do seu setor, e isso é motivo suficiente para eu te demitir. Já está na hora que alguém mais responsável ocupe seu lugar." Mas a moça não se conforma e diz que ela é a dona daquela pocilga, mas Geraldo, sem perder a calma, argumenta: "E eu sou o diretor-geral. Me arrependo muito de ter te dado tanto poder e tanta confiança."
Você se tornou uma menininha mal criada. Porém, sem largar o osso, Samantha diz aos homens que ainda é a chefe deles e manda que eles coloquem de volta tudo o que tiraram de sua sala. Os homens não se mexem, até que Geraldo manda os rapazes fazerem o que a filha está pedindo. Indignada, a moça larga mais uma pérola e diz: "Acho melhor que vocês se lembrem quem manda aqui." Olhando para o pai, ela diz que recomenda que ele também não se esqueça disso. Mas Geraldo, sem forças para discutir, só avisa a filha que ela não vai mandar naquele lugar por muito mais tempo e deixa claro que não vai permitir que ela destrua o que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Enquanto isso, Oscar continua dando com a língua nos dentes e conta que Salma é quem não deveria poder fazer o exame. Porém, sua chefa deu um jeito de adiantar o lado da moça na universidade. Ed quer saber por que o moço se submete a estas coisas e aceita ser cúmplice nas falcatruas e artimanhas de Samantha. Oscar explica que a influência o ameaça o tempo todo e ele tem medo de perder seu trabalho. O estudante levanta uma sobrancelha e Oscar percebe que ele não vai apoiá-lo em suas atitudes. O mocinho quer saber por quê e Ed explica: "Eu não posso te ajudar, porque você não quer sair da sua zona de conforto. Você tem medo de tudo. Tem medo de Samantha Vega, tem medo de perder seu trabalho, tem medo que as pessoas pensem mal de você porque é gay." Apavorado, o Relações Públicas corta o crush e, olhando para todos os lados para ter certeza que ninguém ouviu o estudante, diz para ele não misturar as coisas, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, Ed, que não brinca em serviço, rebate: "Tem tudo a ver, Oscar. Enquanto você não enfrentar a verdade e honrar as calças que você veste, vai continuar sendo uma vítima. E não só de Samantha. Você vai acabar sendo uma vítima da vida também." Alguns dias depois, Leonardo está arrumando as malas no carro para ir embora para a capital. Ele pergunta se já está tudo pronto e Salma fica tonta e quase cai, mas o médico a segura, perguntando se está tudo bem. O médico avisa que logo que chegarem à capital, ela vai fazer alguns exames para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, na cidade, Álvaro vai procurar Clarinha novamente no apartamento de Dário. Porém, a mocinha manda o rapaz embora, dizendo que não quer falar com ele. Na periferia, Luz e Guibo tratam da venda de gelatinas na calçada, mas, dentro de casa, Nancy ajuda Abel a voltar a estudar. O mecânico está pensando em desistir por causa das exigências dos estudos, mas a advogada o incentiva, dizendo que se ele concluir a faculdade, um dia será reconhecido como o engenheiro Abel Pérez e Pérez. O bobalhão começa a sonhar e ele resolve comemorar dando beijos na mulher, mas ela corta o embalo do mecânico, avisando que precisa sair para trabalhar. Algumas horas mais tarde, Leonardo chega ao hospital com Salma pendurada em seu braço. Nélida recebe o casal, dizendo que já está tudo pronto para os exames da moça que, antes de acompanhar a enfermeira, enche o rapaz de beijos. Ângela, que estava passando por ali, vê a cena e se retira cheia de ciúmes. O médico aproveita que está sozinho e liga para a mãe, avisando que já depositou na conta dela o dinheiro que ela pediu. Geraldo se muda para o cortiço e é recebido com uma salva de palmas pelos amigos de Ângela. O empresário agradece a recepção e confessa que, desde que a esposa faleceu, ele não sentia aquele calor humano e diz que a riqueza que eles têm é muito mais valiosa do que o dinheiro que ele acumulou durante os anos. Ele ainda conta que cresceu num cortiço parecido com aquele, e aquela foi a época em que ele foi muito feliz. Abel não consegue deixar de dar seus palpites e fica surpreso com a revelação do médico. A galera decide então dar um abraço coletivo no doutor. Naquela noite, Samantha, por telefone, diz a Jerônimo que ele precisa ficar mais um tempo escondido. Porém, do outro lado da linha, o enfermeiro reclama que está sem dinheiro e de saco cheio daquela situação. A influência diz que, da próxima vez que os dois se encontrarem no motel, vai levar mais dinheiro e também outra coisinha que ele adora receber. Mirtes, para variar, escondida, escuta a conversa. Mas Jerônimo está preocupado e pergunta a Samantha se a polícia continua investigando o frasco de oxitocina, e ela responde que ele está sendo paranoico, pois com o aborto de Ângela não aconteceu, os detetives vão se esquecer disso em breve, e o importante é que ninguém descubra que os dois estiveram por trás de tudo. A influência desliga o telefone e percebe que a socialite está ali. Ela quer saber o que a mulher ouviu da sua conversa e a megera avisa que escutou tudo, mas resolve dizer que não pretende dizer nada. Porém, gostaria de saber qual é o nível de intimidade da moça com o rapaz que estava com ela ao telefone. Desconfiada, Samantha diz a Mirtes que espera que ela não dê com a língua nos dentes e não se esqueça que mora na sua casa.
Leonardo deixa a esposa sozinha em seu consultório enquanto vai ver um paciente, e Nélida aparece com o resultado dos exames da moça. Ela abre o envelope e o queixo dela cai. No cortiço, durante o jantar, Geraldo comenta com Ângela que soube que Samantha não deixou a moça prestar o exame para concorrer à vaga para sua residência no hospital, prometendo dar um jeito em mais uma cagada da filha. Aliás, por falar na megera louca, ela chega ao hospital para se encontrar com Salma. Ela mostra o resultado dos exames para a amiga que diz que só há uma coisa que podem fazer sobre aquela informação. Enquanto isso, Benjamin segue a filha de lá Lacrana e tenta ligar para Togilos, mas cai na caixa. Na periferia, Baldomero vigia Luz e Gibo, que já estão fechando a banquinha de gelatinas. Ele liga para Félix e conta o que descobriu. Alguns minutos mais tarde, o inspetor vê a moça saindo do prédio de Leonardo. Mirtes, muito nervosa, está tratando de queimar a carta de Yolanda que conseguiu comprar da moça, mas alguém bate na porta. Ela apaga o fogo e abre a porta, dando de cara com Benjamin, que entrega a ela um mandado do juiz, para que revise o apartamento. Logo que o policial entra, sente cheiro de queimado e quer saber se Mirtes estava queimando justamente a carta que acabaram de receber da moça que deixou o prédio há alguns minutos. A mulher nega, mas Benjamin consegue encontrar o bilhete, chamuscado pelo fogo. Ela tenta falar alguma coisa, mas o investigador pede silêncio enquanto lê o bilhete, só que Mirtes passa a mão em uma escultura e acerta a cabeça do sujeito, que cai de dor. Meio tonto, Benjamin consegue se levantar, mas ela o acerta novamente e o investigador desmaia. Olhando mais de perto, Mirtes percebe que o homem está com os olhos abertos, mas uma enorme poça de sangue aparece debaixo de sua cabeça, se espalhando pelo chão. No hospital, Samantha vai à sala de Ângela para dizer que Salma e Leonardo estão esperando um bebê. No consultório do marido, a desbotada está ansiosa olhando o celular e resolve mandar uma mensagem para a amiga, perguntando como foi com a enfermeira. Leonardo retorna e pede desculpas pela demora. A moça pede para ir para casa, pois está cansada, mas o médico quer saber se os resultados dos exames já chegaram. Ela diz que sim, mas prefere conversar sobre isso em casa. Porém, Leonardo aproveita a oportunidade para pedir o divórcio. No andar de baixo, Ângela se mantém firme e enfrenta a influência. Porém, quando fica sozinha, seu estômago gela, pois percebe que a historinha da doida pode ser verdade. No consultório, Salma diz que prefere se divorciar do marido imediatamente, pois prefere ter seu bebê sozinha e atira o resultado dos exames na cara do doutor. Ele sai correndo atrás da entojada, pedindo para conversar. Mas Ângela entra em cena e a doente começa a humilhar a enfermeira do nada, dizendo: "Você deve estar muito contente, não é verdade? Acabou de destruir minha família." A enfermeira diz que não sabe do que a maluca está falando, mas Salma continua: "Ai, por favor, não se faça de boba. Estou grávida e Leonardo me pediu o divórcio. Não era isso que você queria? Separar a gente e agora também separá-lo de seu filho?" Leonardo, sem saber o que fazer, pede que a esposa se acalme para que possam conversar, mas ela grita ainda mais alto e diz: "Me solta, não temos mais nada para conversar. Eu vou ter meu filho sozinha." Ângela e Leonardo, sem ter o que dizer, trocam olhares. Enquanto ele tenta explicar com suas expressões, ela simplesmente faz aquela cara de: "Sério? E agora?" No apartamento do filho, Mirtes está desesperada. Um vizinho bate a porta perguntando se está tudo bem, pois ouviu gritos. A mulher, apavorada, diz que tá tudo bem, mas cata o celular e liga para a nora, que não atende. Mirtes então resolve ligar para Samantha, contando que matou um homem e precisa de ajuda. Só que mesmo assim, a perneta mente e alega que um cara entrou para roubar no apartamento de Leonardo e ela só reagiu para se defender. A influencer pede que a socialite se acalme e conte o que aconteceu, pois não conseguiu entender nada. Finalmente ela consegue respirar fundo e, já mais controlada, revela que tá com um problemão e precisa da ajuda da amiga, pois não quer ir para a cadeia. Confusa, Mirtes mistura as coisas e fala da tal carta, dizendo que ele leu e ia destruir tudo. Samantha entende menos ainda, porém, a mulher pede que a moça a ajude a se desfazer do corpo, antes que Leonardo chegue em casa. A influência esclarece que não sabe o que pode fazer, e Mirtes resolve dizer para ela chamar o tal Jerônimo, seu amante, e pedir que ajude. Samantha acha que a mulher a está chantageando, e fria como uma pedra de gelo, diz que só vai ajudar se puder ler a tal carta que ela mencionou. Enquanto recolhe o bilhete chamuscado da mão do defunto, a socialite diz que ninguém pode saber sobre o conteúdo da carta, mas Samantha, inflexível, diz que ou é assim ou nada feito. No hospital, Leonardo está preocupado com a esposa,
que saiu correndo e não atende ao celular. Vendo que o Love está muito nervoso, Angela, com todo o jeito, pergunta se é verdade que Salma está grávida. Sem graça, o rapaz confirma que sim, e que ficou sabendo quando pediu o divórcio. A enfermeira, que de boba não tem nada, pergunta novamente ao médico se ele não sabia de nada quando pediu o divórcio. O rapaz diz que não, e acabou de ficar sabendo. Mas a moça, conformada, avisa que não pretende destruir uma família, alegando que o médico sempre quis ter um filho. Léo mantém sua palavra e diz que vai se separar de Salma de qualquer jeito, mas Angela esclarece que não conseguiria viver com a culpa de ter feito alguém sofrer, principalmente uma criança que não é responsável pelos erros dos pais. O médico insiste, mas a moça, decepcionada e triste, diz ao moço que agora ele precisa pensar na sua família e dar o seu adeus. Do outro lado da cidade, Jerônimo, que foi rebaixado de enfermeiro para faxineiro de cena de crime, chega ao apartamento de Leonardo, carregando um tapete enorme. Mirtes, apavorada, pede que ele tire o defunto logo dali, mas o homem explica que primeiro precisa da carta, pois Samantha ordenou que sem carta, sem ajuda. A mulher tenta enrolar, diz que o bilhete queimou e coisa e tals, mas Jerônimo não embarca naquela canoa furada e pede novamente que ela lhe dê o papel. Vendo que não tem jeito, ela tira a carta de Yolanda da bolsa e começa a dar ordens a Jerônimo, mandando o cara se apressar, pois seu filho está para chegar. O celular de Benjamin começa a tocar e a louca tem outro ataque de pelanca. Jerônimo acha o aparelho, desliga e enfia no bolso, dizendo para ela ficar quieta e deixar ele fazer o serviço. E enquanto ele ensaca o corpo do inspetor, Mirtes tenta limpar a mancha de sangue do chão. Na mansão, Álvaro e Samantha estão no sofá da sala. O rapaz, que está saboreando seu uísque, quer saber o que tanto a mulher fuça no celular. Porém, Clarinha chega e, dizendo para Álvaro manter distância, conta que foi lá para esclarecer bem as coisas e acaba chamando o rapaz de papai. Samantha escuta e quer saber qual é a merda que a cunhada agora está inventando, mas a garota, indignada, diz que aquele mentiroso não é seu irmão e sim seu pai. O moço tenta se explicar, mas Clarinha revela que Cândida contou tudo e ele não deve nem se atrever a negar, pois mentiu para ela durante todo este tempo. Álvaro até tenta se explicar, dizendo que na época era um adolescente e estava muito assustado, por isso teve que obedecer aos seus pais. Samantha tenta se meter na confusão, mas o rapaz avisa a esposa para ficar fora dessa, pois o assunto é entre ele e sua filha. Com os olhos cheios d'água, Clarinha diz a Álvaro para ele esquecer dela para sempre, pois não quer voltar a vê-lo. E agora, para piorar a situação, é Samantha quem quer explicações. Da delegacia, Togilos insiste em ligar para Benjamin, mas continua dando na caixa. Preocupado, o policial diz que está tentando falar com ele há hora e gostaria que o inspetor retornasse suas chamadas. Já no apartamento, Leonardo diz a Salma que mudou de ideia e desistiu do divórcio para dar uma família ao bebê que está para nascer. A infeliz, ao invés de se contentar com isso, resolve fazer mais exigências e diz que não quer uma família de mentira e exige que o marido tire Angela de seu coração. De saco cheio, o rapaz lembra que está fazendo um esforço para que tudo dê certo, mas ela não está em condições de fazer exigências. A oxigenada cruza os braços e diz que, se ele não aceitar o que ela quer, vai ter seu bebê sozinha. Leonardo, que não aguenta mais tanto mimimi, pede gentilmente que a esposa pare de ameaçá-lo e de chantageá-lo, pois apesar de todas as mentiras dela, não vai deixar o filho desamparado. Enquanto isso, na mansão, o pau come entre Álvaro e Samantha. Ela mete a mão na cara dele, berra, esperneia e faz birra, enquanto ele, simplesmente, senta a esposa num banquinho, manda ela se acalmar e sai de cena. Dário chega em casa feliz da vida, sem perceber que a namorada está em prantos, no sofá. Mas quando chega mais perto, vê que a menina está muito triste, porém conclui que é por causa da gravidez da tal enfermeira. Achando que vai ajudar, ele diz que já conseguiu a ordem do juiz para fazer o exame de DNA e provar que o filho não é seu. Porém, a mocinha continua a chorar. Finalmente, Clarinha conta que Cândida confessou que ela é sua mãe biológica e Álvaro é seu pai. Tentando tapar o sol com a peneira, o pediatra deduz que, quando a namorada nasceu, Álvaro deveria ser um adolescente. Muito nervosa, a mocinha aceita a companhia do rapaz, mas lembra que, até sair o resultado do DNA, eles não vão ficar juntos. Na mansão, Mirtes reaparece como se nada tivesse acontecido, e no quarto de Samantha, percebe que a moça não está bem. A moça conta que o marido aprontou mais uma, mas não quer falar sobre o assunto e pergunta como foi a faxina no apartamento de Leonardo.
A mulher responde que Jerônimo fez bem o serviço, e a influência deixa claro que se ela fizer alguma coisa que a prejudique, vai usar a carta que agora está em seu poder. Macaca velha. Mirtes diz que agora as duas estão quites, pois uma sabe o segredo da outra e ainda avisa que se ela cair, leva Samantha junto. Mas a moça, na verdade, quer propor uma parceria com a Megera, para que possam conseguir o que querem juntas. Mirtes implora para que a comparsa queime a carta, mas Samantha deixa claro que o bilhete é sua segurança de que a mulher nunca vai traí-la, prometendo que vai guardar em um lugar que ninguém vai encontrar. Dário convence Clarinha a conversar com a mãe, que está internada em estado terminal. Ao ver a mocinha, Cândida, com muita dificuldade para falar, pede perdão à filha por não tê-la procurado antes. Álvaro aparece no quarto da mulher, mas resolve se esconder para ouvir a conversa. A menina insiste em saber por que ninguém contou a verdade antes, e diz à mãe que sabe que ela sofreu por ser obrigada a entregar a filha. Cândida diz que sofreu muito, e ainda comenta que Álvaro sofreu tanto quanto ela, e ficou muito mal com as decisões de seus pais. Mas Clarinha não muda de ideia e continua dizendo que o rapaz é um mentiroso. Decidido a enfrentar a situação, Álvaro entra no quarto, dizendo a Cândida que faltou ela dizer uma coisa. Porém, a doente pede para terminar o que estava dizendo e confessa que prejudicou muito o rapaz, que na época só tinha 15 anos, pois se aproveitou dele por pura ambição. O moço responde que ela pode morrer em paz, pois já a perdoou, explicando que ela lhe deu o que mais ele ama na vida e é a sua filha. Antes de bater as botas, Cândida pede que os dois se perdoem e aproveitem para recuperar o tempo que perderam com tantas mentiras. E no dia seguinte, depois da cremação do corpo de Cândida, Clarinha e Álvaro caminham pelo cemitério, acompanhados de Dário, que decide deixar os dois sozinhos para que possam se entender. Álvaro conta à filha que seus pais mentiram e disseram que foi Cândida que os extorquiu para que eles a libertasse, e nunca soube que foram os avós de Clarinha que, na verdade, exigiram que ela entregasse a filha recém-nascida como preço de sua liberdade. O rapaz resolve botar tudo para fora e conta que os pais também o obrigaram a ver a filha crescer como sua irmã, pois nunca permitiram que ele assumisse o lugar de pai. Mas Clarinha, mesmo com toda a explicação, diz que não pode ficar perto de alguém que a vida toda considerou seu irmão e agora, do nada, aparece como seu pai. Álvaro insiste, mas a garota está decidida. O rapaz, então, fazendo exercer sua autoridade, avisa a filha que, ela querendo ou não, jamais vai permitir sua relação com Dário. Porém, a mocinha deixa claro que esse é um assunto dela e do pediatra. Ângela vai visitar a mãe na cadeia, e a dela, explicando que conseguiu um dinheiro trabalhando na cozinha e comprou uma roupinha pro netinho. Porém, a mulher nota que a filha está triste, e a enfermeira conta que Salma está grávida, e não tem mais esperanças de reatar com o médico, pois sabe que ele jamais abandonará seu filho. Mudando de assunto, a moça conta que Samantha não deixou ela prestar exames para a vaga de residente no hospital, e vai ter que fazer sua prática em outro lugar. Ela conta ainda que a boa notícia é que conseguiu manter seu emprego. Do outro lado da cidade, Baldomero entrega a Félix a lista com o nome dos moradores do cortiço que mais devem a ele. O advogado manda o primeiro devedor passar, e o rapaz diz que não tem dinheiro para pagar o que deve. O sujeito, então, oferece pagar 800 mil pela casinha do rapaz, em troca da dívida, mas deixa ele morando lá, desde que pague um aluguel. O rapaz contesta, dizendo que sua casa vale muito mais que isso, e Félix lembra que o rapaz deve dinheiro a ele. E no cortiço, nem se diz a Abel que a justiça considerou improcedente a denúncia de Félix, e ela não está mais sendo procurada pela justiça. O rapaz se dá conta que a advogada vai embora, e assustado, resolve abrir seu coração, dizendo que quer ter uma relação séria com ela, e até aceita ter filhos com a advogada. No hospital, Ed comenta com Ângela que ela está muito calma para quem acabou de prestar exame para Duarte. A moça lembra que se preparou bem para a obra, e que tem confiança que se saiu bem. O oncologista, encolhido e cheio de vergonha, usa a arrogância como escudo e entrega à enfermeira os resultados da prova. Quando abre o envelope, a enfermeira que conseguiu tirar 10 na prova, comemora. 2 meses depois, a barriga de Ângela já está enorme, e ela curte a ecografia, acompanhada de Álvaro, que está feliz da vida com a vinda do caçula. O casal é observado atentamente por Leonardo, que não cessa sua vigília sobre a enfermeira. Percebendo que a ex muda de atitude toda vez que o médico está perto, Álvaro faz caras e bocas, tentando assustar o rapaz. Na periferia, Luz e o filho continuam sofrendo com os ataques de Félix,
que agora mandou seus capangas destruírem a banquinha de gelatinas da mulher. Na cadeia, Adela continua dando à filha peças para montar o enxoval do netinho que está por vir. Gibo se recupera rapidamente e já consegue andar sem a ajuda do andador. Ed, por sua vez, não deixa de fazer suas visitas regulares à estrelinha no orfanato. No hospital, os encontros entre Leonardo e Ângela continuam acontecendo. Desta vez foi a enfermeira quem pegou o rapaz com Salma, que apesar da rejeição clara do marido, cisma em ficar se esfregando nele de qualquer jeito. Mirtes está cada vez mais envolvida com o capitão, e Fedra assiste o desenrolar do caso dos dois. Togilos procura Leonardo para contar o avanço nas investigações que está fazendo, já que o chefe está desaparecido. Na cadeia, Geraldo se vê obrigado a levar péssimas notícias para Adela. E na mansão dos Vega, o clima entre Samantha e Álvaro está cada vez pior. E enquanto Ângela, já com o maior barrigão, estuda com Ed, Geraldo chega à conclusão que já é hora de guardar sua aliança de casamento. Mais 2 meses se passam e agora faltam apenas 4 semanas para o bebê da enfermeira nascer. Ela conversa com a barriga, dizendo que sua mãe poderia ser libertada ainda naquele dia, se o juiz decidir assim. E no orfanato, o assistente social conta à estrelinha que ela foi adotada e a apresenta aos seus novos pais, que tentam se aproximar da menina. Nesse meio tempo, o novo inspetor de polícia procura Leonardo e se apresenta como Garcia, dizendo que ele é o novo encarregado do caso de Benjamin. O médico pergunta sobre Togilos, mas o novo detetive explica que o agente teve que ser colocado no sistema de proteção às testemunhas, por causa do desaparecimento de seu colega. Ele ainda diz que está a par do caso de Sandro, prometendo trabalhar com Leonardo para resolver isso também. Samantha acaba encontrando um motivo para ter seu piti matinal e na recepção da enfermagem do hospital reclama de Oscar por ter publicado a bandeira arco-íris, a bandeira do orgulho gay, em suas redes sociais. A influência exige que o rapaz retire imediatamente o post do ar, pois não precisa de mais um escândalo sobre seu assessor que resolveu sair do armário. Nélida e Ed, que estão por ali, param o que estão fazendo para ouvir a discussão. Porém, o estudante de medicina se surpreende com as respostas do crush, que resolveu enfrentar a chefa. Oscar começa dizendo que é sua vida pessoal e já conversou com sua família, pois decidiu se assumir como gay. A mulher ordena que ele retire imediatamente a publicação do ar, mas o rapaz está disposto a marcar terreno e joga na cara dela que o fato de trabalhar ali não o obriga a esconder o que é. Para variar, Samantha faz sua tradicional chantagem e manda o rapaz deletar o conteúdo ou perderá seu emprego. Só que desta vez, o rapaz diz que isso não será um problema, pois haverá outros empregos, mas naquele momento, realmente prefere se demitir, pois, como a chefa mesmo disse, não precisa de mais um escândalo em suas redes sociais. Ed e Nélida simplesmente amam a atuação de Oscar e comemoram. Na periferia, Félix aparece no cortiço justamente quando Luz e Gibo estão experimentando as roupas para o casamento da doméstica com Pablo. O motor aparece e, ao abrir a porta da casa, dá de cara com um infeliz, dizendo que está ali para informar que todos devem deixar a propriedade, pois o juiz decidiu a seu favor e tudo aquilo agora é dele. Ouvindo os gritos, Luz, que não tinha saído para não mostrar o vestido de noiva ao namorado, resolve enfrentar o ex-marido que, quando vê a moça, a chama de ridícula para baixo. Pablo a defende, dizendo que não vai admitir que o sujeito fale assim com ela e conta que realmente Luz e ele vão se casar. O homem fica doido e começa a babar de tanta raiva e Pablo consegue expulsar o meliante, mas antes de ir embora, ele deixa claro que vai se vingar dos dois. Enquanto isso, no hospital, Salma faz uma ecografia, acompanhada por Leonardo. A médica diz que o bebê está saudável e conta que é uma menina. Do outro lado da cidade, começa a audiência para definir a sentença de Adela e diz que considera a mulher culpada e a condena a 30 anos de prisão. No hospital, Oscar tenta dar uma segunda oportunidade para Samantha e decide saber como ela está. A mulher o recebe com 7 pedras na mão, mas o moço resolve levar em conta a amizade e pergunta mais uma vez o que está acontecendo. Samantha finalmente desabafa que Dário foi o culpado por sua derrocada nas redes sociais, mas culpa o assessor por não estar fazendo nada para reverter a situação e exige mais uma vez que ele tire o post do ar. Oscar enfrenta a fera novamente, pois a influência resolve jogar na cara dele que sua postagem só faz as pessoas pensarem que os dois são um bando de depravados. Pra quê? Oscar toma coragem e diz: diga isso por você mesma, porque ser gay não é ser depravado, mas andar com o melhor amigo do seu esposo é. Mais uma vez a mulher manda o rapaz juntar suas coisas e ir embora. Porém, antes de sair,
O assessor retruca. Você está me demitindo? Certo. Mas quero que você se lembre que sei muitas coisas sobre você. E com minha demissão, você me deu carta branca para contar tudo o que sei. E olha que sei muito. Samantha manda o rapaz voltar, dizendo que não terminou de falar, mas ele grita da porta que não tem mais nada a dizer. Do outro lado da cidade, Nancy diz a Angela e Geraldo que vai tentar apelar da sentença do juiz no caso de Adela, quando a bolsa da enfermeira rompe. O empresário pede à advogada que ligue para o hospital e peça uma ambulância. No hospital, a enfermeira chama Josefina para atender uma emergência de uma paciente que chegou com eclampsia. A médica, que estava terminando a eco do bebê de Salma e Leonardo, pede licença e sai correndo, mas esquece o telefone. O médico percebe que Geraldo está ligando para a ginecologista e resolve atender. O empresário explica o que aconteceu e Leonardo resolve que ele mesmo vai atender a enfermeira, avisando que logo estará no local com a ambulância. Apavorado, o médico conta à esposa que Angela passou mal no final da audiência da mãe e está indo atender a enfermeira. No consultório de Fedra, a secretária aparece para entregar uns documentos e conta que o conselho universitário que delibera as bolsas por excelência aos alunos já escolheu os beneficiados e todos assinaram, mas falta o aceite dela e de Duarte, para que possam conceder o benefício a Angela. Porém, Duarte, que está no consultório, diz que jamais vai assinar o documento, pois a enfermeira, na sua opinião, não está apta a receber a bolsa. Fedra lembra que a moça tem as melhores notas em todas as matérias, mas o médico continua intransigente. A médica se irrita, assina o documento e entrega a caneta para o colega avisando que a decisão dele pode pesar em sua consciência, num futuro próximo. Enquanto isso, Ed vai elogiar o Love por ter enfrentado sua chefa, mas o rapaz, que está arrumando suas coisas para ir embora, se mostra quase arrependido, pois diz que adora o seu emprego. Porém, o estudante de medicina, dizendo estar orgulhoso do rapaz, pergunta como ele se sentiu dizendo a verdade. Se dando conta do alívio que teve, Oscar começa a rir e diz que o culpado de tudo aquilo é Ed, e os dois começam a flertar novamente. O assessor confessa que fez tudo aquilo para impressionar o estudante, e Ed, sendo sincero, diz que o rapaz acabou de se transformar em seu herói, pedindo que os dois voltem a namorar. Oscar se anima todo, mas Samantha aparece pedindo para o Aspone ir até a sua sala, pois os dois precisam conversar. A cara do Ed é a melhor. Enquanto isso, a ambulância que está levando Angela para o hospital, com Leonardo e Geraldo, acaba caindo no maior engarrafamento. O empresário diz que as contrações da moça estão cada vez mais fortes, e Leonardo pede que ela não empurre o bebê para dar tempo de chegarem ao hospital. Mas o rapaz se dá conta que a moça está perdendo líquido muito rápido, e os dois resolvem tomar medidas de emergência. A decoração para o casamento de Pablo e Luz está quase pronta no cortiço, mas o casal está estranhando a demora de Nancy e Angela. Mas o casal acaba recebendo a visita de um agente musical, que conta que está ali para ouvir Gibo cantar e ver se realmente o menino é bom como foi dito a ele. Na ambulância, Angela diz a Leonardo que sente que seu bebê vai nascer logo, e pede ajuda ao médico. Geraldo diz que o trânsito está todo trancado e terão que ajudar a enfermeira ali mesmo. Os dois médicos se preparam para fazer o parto. Enquanto isso, Álvaro está tendo um ataque na frente de Nélida, reclamando que a ambulância já deveria ter chegado. A enfermeira explica que estão presos em um engarrafamento, mas Leonardo avisou que vai fazer o parto da moça, pois não tem como esperar mais. Pronto. Aí que o sujeito vira bicho. Álvaro diz que ninguém perguntou a ele sobre isso, deixando claro que é pai da criança, mas é tarde demais. Leonardo acaba fazendo o parto de Angela. Os médicos examinam as crianças e comprovam que o bebê está bem, antes de entregá-lo para a mãe. E no hospital, Álvaro não consegue se conter dentro das calças. Ele avisa Nélida que vai atrás da ambulância, avisando que se algo acontecer ao seu bebê, vai responsabilizar Leonardo. E na ambulância, o recém-nascido para de respirar. Do outro lado da cidade, todo mundo aplaude Gibo, que termina de cantar, inclusive o homem que foi fazer o teste no garoto. Porém, ele diz que não dá para admitir o menino, pois o garoto tem problemas para caminhar e é muito pequeno para sua idade. Abel peita o sujeito e pergunta se ele não acha que está passando dos limites. Luz também defende o filho e Pablo trata de pôr o infeliz para correr. Em seu escritório, Samantha implora para Oscar não sair do emprego, dizendo que precisa muito dele, e ainda oferece um aumento de 30% em seu salário. Oscar diz que não é questão de dinheiro, e por isso não quer ficar. Mas a moça insiste em saber o que pode fazer para que ele mude de ideia, e pela primeira vez, Oscar exige respeito, avisando que não vai aceitar mais gritos, escândalos e humilhações.
O moço também avisa que na primeira vez que ela aprontar, ele vai embora e acaba o seu silêncio. A influência pede que o rapaz prometa não contar nada do que sabe, e os dois acabam fazendo as pazes, pois o assessor aceita permanecer no cargo. Na emergência, Geraldo e Leonardo estão tentando passar correndo com Ângela e o bebê, mas Álvaro começa a brigar com o médico, querendo saber como ele ousou trazer seu filho ao mundo dentro de uma ambulância. Dário aparece e pega a criança, levando o bebê direto para a UTI pediátrica. Ângela também não está bem, e Geraldo dá ordens a Nélida para cuidar do caso da moça com prioridade. No andar de cima, Oscar conta que, além do aumento, também conseguiu que a chefa o respeitasse e lhe desse melhores condições de trabalho, inclusive respeitando os horários. Feliz da vida, o assessor pergunta: onde estávamos mesmo? Ah, sim, eu aceito voltar a ser seu namorado. Nesse meio tempo, Álvaro consegue alcançar o sogro e pergunta se ele tem notícias de Ângela e do bebê. O homem pede que o genro se acalme, afirmando que ele e Leonardo fizeram tudo o que estava ao seu alcance, dentro da ambulância. Álvaro resolve dizer que tem certeza que Geraldo agiu assim, porém duvida muito que Leonardo perdesse a chance de se vingar, sugerindo que o médico omitiu socorro. O empresário se revolta e manda o moço parar de falar tanta merda, pois deveria estar agradecido, já que o doutor evitou uma tragédia. Toma topete, engole essa sem vaselina. No apartamento do filho, Mirtes revira as caixas de documentos e dá de cara com a escultura que usou para matar Benjamin. Assombrada com o fantasma do detetive, a mulher não consegue esquecer como cometeu o assassinato e por quê. A campainha toca e ela, antes de abrir a porta, joga a arma do crime dentro de uma caixa. Quando a mulher abre a porta, recebe a visita do novo inspetor, que avisa que está ali para terminar o que Benjamin havia começado e que precisa cumprir a ordem para revisar o apartamento. No hospital, começa a DR novamente entre Leonardo e Salma, que bate sempre na mesma tecla e diz que o marido novamente a abandonou para atender Ângela. Ele tenta explicar, mas a moça tem um piti e diz que ele só deve procurá-la quando decidir quais são as suas prioridades. Do outro lado da cidade, Samantha encontra Jerônimo na sinuca de sempre. O rapaz diz que quer ir embora da cidade, mas não tem dinheiro, e além disso, recebeu uma boa proposta dos compadres que tem em outra cidade. Mas Samantha está ali por outro motivo, e pergunta quanto ele quer para dizer onde desovou o corpo de Benjamin. Os olhos do enfermeiro chegam a brilhar e ele pede 200 mil. Imediatamente a moça assina um cheque com aquela quantia, perguntando novamente onde está o corpo. Jerônimo conta que escondeu no bosque, perto de umas lagoas, mas vai passar a direção exata para ela em seguida, avisando que é melhor ela não o trair, pois se ele for pego, leva ela e Mirtes junto. O enfermeiro percebe que Samantha está tomando o dobro da dose indicada do calmante. Ela aproveita para perguntar se ele consegue algo mais forte. Prontamente, ele diz que apenas precisa checar algumas conexões e pode conseguir um ótimo entorpecente que nem é vendido no país. E enquanto no orfanato, o promotor está terminando de receber a assinatura dos pais que adotaram Estrelinha, Salma chora as pitangas para a sogra, dizendo que o marido, mais uma vez, correu atrás de Ângela que roubou novamente a cena. Mirtes diz que a moça precisa ser mais esperta e explica: olha só, você sabe muito bem que não há nada mais importante para Leonardo, que é sua filha, então você deve usar isso como uma arma, ou seja, se Ângela fica doente, você fica mais doente que ela. Se ela sente dor, você sente mais dor que ela e assim por diante. Você vai ver como rapidinho Leonardo não muda de atitude. Eu sei porque fiz isso com Sandro e deu um ótimo resultado. A loira entende finalmente o plano, mas só para confirmar, pergunta à sua mentora do mal: então quer dizer que se eu ficar deprimida, o bebê também vai sofrer e Leonardo vai ter que se esforçar para me alegrar, isso né? Mirtes não contém o riso, mas pega na mão da mocinha e diz que agora ela conseguiu sacar a ideia. Leonardo comenta com o irmão que espera que o bebê de Ângela responda ao tratamento e o pediatra responde que é preciso ter fé, pois tudo vai dar certo. O clínico pede ao pediatra que cuide bem da enfermeira e seu filho, pois não pode fazer mais do que está fazendo para não complicar ainda mais as coisas. Dário se dá conta que o irmão não está feliz no casamento. Leonardo, desabafando, confessa que realmente sua vida está um inferno, pois casou com uma mulher mentirosa e chantagista, dizendo que só continua casado por causa da filha que está para nascer e porque perdeu o amor de sua vida. Leonardo ainda confessa que ama Ângela cada dia mais e agradece ao pediatra por ter escutado, pois precisava desabafar. Sensibilizado,
Dário diz ao médico que pode contar sempre com ele e vai fazer até o impossível para salvar o filho da mulher que ele ama. Do lado de fora da UTI pediátrica, Álvaro pergunta a Dário como está seu bebê. O pediatra conta que a criança nasceu com 8 meses e está em um estado complicado, pois seus pulmões ainda não estavam suficientemente desenvolvidos. Chorando, Álvaro confessa a Dário que acha que as pessoas a quem ama estão pagando por seus erros, mas o pediatra revela que existe somente uma pessoa que pode julgar alguém no planeta e está acima de todos. O rapaz concorda e pede uma trégua ao pediatra, dizendo que quer esquecer tudo o que aconteceu entre os dois, e chorando, implora para que o médico salve seu filho. Dário diz que, independentemente de qualquer coisa, está fazendo tudo o que está ao seu alcance para salvar a criança. Do outro lado da cidade, o casal que adotou Estrelinha entrega a garota em uma casa, dizendo que é ali que ela vai trabalhar. Porém, a menina começa a tossir e a japa que ia empregar a garota diz que não quer meninas doentes. A garota aproveita a confusão e, dando um chute na canela da mulher, consegue fugir. No cortiço, está tudo pronto para o casamento de Pablo e Luz, mas o casal está preocupado com Ângela, Geraldo e Nancy, que ainda não chegaram. O juiz chega para celebrar o casamento, dizendo que não pode demorar, pois tem outro matrimônio para celebrar. E no hospital, desesperado, Álvaro resolve prometer a Deus que vai mudar de conduta e ser outro homem se ele salvar a vida de seu filho. Ele ainda diz que vai consertar todas as merdas que fez e reparar seus erros para que seja merecedor do amor de Ângela. Nesse meio tempo, Clarinha, que estava dando uma volta pela pracinha para esvaziar um pouco a cabeça, acaba conhecendo um jovem desenhista, que quase acertou nela seu livro de desenhos. Do outro lado da cidade, Nancy chega ao escritório de Geraldo e descobre que o bebê de Ângela acabou nascendo na ambulância. O empresário diz que pode contar tudo durante o caminho para o cortiço, pois os dois precisam chegar a tempo no casamento de Pablo e Luz. Mas a advogada não tem uma boa notícia e entrega a Geraldo uma determinação judicial de congelamento de todas as suas contas, por causa da ação de Samantha, reivindicando a herança da mãe. No cortiço, a cerimônia de casamento continua, mas Félix aparece armado e diz à Luz que, se ela não vai ficar com ele, não vai ficar com ninguém, e dispara 2 tiros. No hospital, Leonardo aparece no quarto de Ângela para dizer que seu bebê nasceu com complicações pulmonares e precisam esperar as próximas 48 horas. Porém, o recém-nascido corre risco de morte. Álvaro, que está no quarto da ex, sofre com o sofrimento da moça. Do outro lado da cidade, Pablo é atingido por Félix e desmaia, enquanto Abel grita para que chamem uma ambulância e a polícia. Ed toma a frente e faz jus aos seus conhecimentos de médico, mas talvez seja tarde demais. E no hospital, Álvaro parte para cima de Leonardo, dizendo que, se seu filho morrer, vai denunciá-lo por negligência e ainda vai matar o doutor. Ângela grita que brigar não vai resolver nada. Leonardo diz que, por causa da falta de oxigênio no cérebro, o bebê pode apresentar alguma sequela. Álvaro novamente mete o bedelho e diz que não quer Leonardo perto de seu filho, mas a enfermeira defende que ele e Dário são os melhores médicos que seu filho poderia ter. No andar de cima, Nancy explica que o congelamento das contas e dos cartões de crédito que Geraldo tinha em conjunto com a falecida esposa aconteceu porque Samantha alega que ele está fazendo uso irresponsável da fortuna deixada por sua mãe. Geraldo, furioso, diz que desta vez Samantha foi longe demais e vai ouvir. Porém, a advogada pede que o empresário se acalme, jurando que vão reverter aquela situação, mas ele não pode perder a cabeça, pois é exatamente isso que a moça quer. Nancy ainda alerta Geraldo que aquilo tudo não passa de um chamariz, para que ele caia em uma armadilha ainda maior e pede que o homem não enfrente a influência fora dos tribunais. A secretária aparece do nada, dizendo ao chefe que é uma emergência, pois ligaram do cortiço onde mora Pablo, dizendo que o motorista foi ferido a tiros, mas já está em uma ambulância a caminho do hospital. Nesse meio tempo, os pais adotivos de Estrelinha chamam o assistente social para informar a fuga da menina, que continua correndo pelas ruas e se escondendo dos adultos. Na pracinha, o simpático rapaz dá um refrigerante a Clarinha, como desculpas por ter atirado seus desenhos nela. A moça comenta que os desenhos dele são muito bons e que ela também é desenhista, mas nunca teve aulas. Clarinha recebe uma chamada avisando do nascimento do seu irmãozinho e sai correndo. Sebastião, como não conseguiu o número do celular da moça, resolve correr atrás dela dizendo que vai acompanhá-la até o hospital. E por falar em hospital, Pablo chega com os paramédicos e Leonardo o recebe, pedindo que a equipe corra para a sala de cirurgia. Clarinha chega ao escritório de Álvaro e pega o pai chorando.
Ela diz que já sabe o que aconteceu e tenta consolar o rapaz, que está desesperado, dizendo por que Deus castiga um bebê inocente, ao invés de fazê-lo pagar por seus erros. A mocinha, com toda a calma, diz que Deus não castiga, mas mostra o caminho para que as pessoas possam ser seres humanos melhores. Mas o rapaz, sem saber o que fazer, se diz decepcionado consigo mesmo, pois acha que está na sua natureza magoar as pessoas e prejudicá-las. Porém, Clarinha responde que ele já teve uma filha e, por uma questão ou outra, acabou errando com ela. A garota completa que agora, a vida está lhe dando a chance de não errar novamente com seu filho. Dizendo que ama o pai, a menina se abraça a ele por um momento, mas logo se afasta, lembrando que, entre os dois, existem muitas coisas que ainda precisam resolver. Porém, a mocinha deixa claro que, apesar disso, queria que ele soubesse que vai apoiá-lo, assim como vai apoiar Ângela e seu sobrinho irmão. A secretária aparece, dizendo que Dário está com Ângela, e pede que ele desça ao quarto da enfermeira. Antes de ir, ele abraça a filha com carinho. Nesse meio tempo, Baldomero, que está tratando de dar fuga a Félix, está pé da cara com o comparsa, e diz que o cara pirou geral, pois acabou de cometer um crime na frente de todo mundo, inclusive de um juiz. A única coisa que o sujeito diz é que não conseguiu se controlar. Tremendo feito vara verde, o homem tira uma garrafinha de vodka do bolso e tenta tomar um trago, mas o advogado arranca a garrafa da mão do sujeito e joga no banco de trás, dizendo que foi por causa do álcool que ele fez o que fez. Porém, Félix, batendo biela, começa a rir e diz que agora Luz não vai poder casar, pois matou Pablo. No quarto de Ângela, Dário diz que o bebê dela está estável, mas ainda em estado delicado, prometendo que a leva para ver a criança na incubadora, assim que se restabelecer e puder caminhar. A moça pergunta por Leonardo. Dário e Álvaro trocam olhares. A enfermeira percebe que alguma coisa está acontecendo e pede ao pediatra que lhe conte a verdade. Dário então revela que Leonardo está com Pablo, que chegou ao hospital em estado grave, pois foi baleado. Álvaro, com toda a calma, conta a Ângela que Félix apareceu no cortiço no final da cerimônia de casamento do motorista com Luz. O sujeito, que estava armado, acabou acertando 2 tiros em Pablo. A enfermeira tenta se levantar, dizendo que precisa estar com sua amiga, mas os rapazes dizem que é melhor ela ficar de repouso por causa da hemorragia que teve. Ângela descobre que uma junta médica está operando o rapaz naquele momento, pois uma das balas se alojou próximo ao coração, e a outra, no rim. Dário diz que não vai mentir para a moça, e conta que o rapaz está entre a vida e a morte. Correndo feito louco pelas ruas da capital, Baldomero manda Félix parar de falar tanta besteira, avisando que o cara tá ferrado, pois vão pegá-lo a qualquer momento. Porém, o sujeito avisa ao advogado que isso não vai acontecer, pois ele vai ajudá-lo a se esconder. Baldomero fica com mais raiva ainda, e pergunta se o comparsa acha mesmo que ele vai se tornar cúmplice de assassinato. Os dois combinam de sair da cidade, e Baldomero grita que o comparsa vai ter que ficar um bom tempo sem aparecer, e nem pensa em procurar por Luz. Félix diz ao advogado que, enquanto ele estiver escondido, vai ficar responsável pelos negócios. E no hospital, Leonardo sai da cirurgia dizendo a Geraldo que uma das balas se alojou na aorta de Pablo e vai precisar ser atendido por um cardiologista, com urgência. O empresário arranca o casaco e sai correndo para se juntar ao corpo clínico que está operando o motorista. No cortiço, Nancy tenta consolar Gibo, que está em choque com o que viu, e quer ir ao hospital. Com toda a paciência, a advogada consegue convencer o menino a entrar, dizendo que vai ligar para saber como estão. Luz consegue chegar ao quarto de Ângela e, chorando muito, conta que Félix tentou matá-la, mas Pablo ficou na frente e acabou sendo baleado. Desesperada, a doméstica só diz que quer que Pablo se salve, pois não vai aguentar viver sem o marido. Ed também chega para consolar as 2 amigas que estão atravessando péssimos momentos. Na periferia, Nancy entra em contato com seus conhecidos na polícia e descobre que Félix está sendo procurado. Segundos depois, a advogada recebe uma ligação do namorado, que diz estar pensando em matar Félix com suas próprias mãos, pois não aguenta a dor que está sentindo por causa de Pablo. Nancy pede a Abel que se acalme, lembrando que o primo precisa de todo o seu apoio e contando que a polícia já está atrás do ex-marido de Luz. O rapaz se desespera ainda mais e diz que se Pablo morrer, ele morre junto. Do outro lado, na UTI infantil, Ângela vê seu filho pela primeira vez depois que a criança nasceu. Álvaro, que está junto, quer pegar a criança, mas Dário avisa que a criança ainda está muito frágil. Ed chega ao cortiço para cuidar de Gibo, enquanto Nancy vai ao hospital ficar um pouco com Abel. E na mansão, Samantha, que está com os 2 pés redondos, recebe uma chamada de Oscar, avisando que o bebê de Ângela está mal.
A infeliz deseja que a criança morra de uma vez, mas, sob os protestos do assessor, ela diz que agora seu casamento acabou, pois ela não pode engravidar. Histérica, com o celular numa mão e uma garrafa de vinho na outra, a moça resolve soltar sua raiva no jardim e acaba levando o maior tombo nos degraus. A empregada vai correndo tentar ajudar a patroa, mas ela começa a gritar para a mulher ir embora e deixá-la sozinha. Na periferia, Ed tenta consolar Gibo e convencer o garoto a comer alguma coisa, mas o menino, chorando, pergunta ao amigo como ele pode pensar em comer se seu pai, com cara de louco, atirou em Pablo e quase matou sua mãe. O estudante de medicina, sendo honesto, diz que é o caso do motorista, mas ele tem todas as condições de se salvar. Porém, o advogado bombril da assistência social aparece, dizendo que está preocupado com Estrelinha, que fugiu e queria saber se a menina está ali. O homem explica que ela escapou dos pais adotivos e não sabem onde a menina pode estar, mas a garota, que está justamente chegando no cortiço, vê o oficial e se esconde novamente. Ela tenta se aproximar, mas o local está vigiado e acaba desistindo. No hospital, Geraldo sai da cirurgia, dizendo que conseguiram extrair a bala que quase atingiu o coração de Pablo e controlaram a hemorragia. Porém, a segunda bala atingiu um dos rins e os médicos tiveram que retirar o órgão. O médico ainda diz que, por causa da grande perda de sangue, o outro rim não está funcionando como deveria, e o rapaz está em estado muito delicado. Leonardo vai ao quarto de Ângela contar sobre a situação de Pablo e Ângela, sensibilizada com a dedicação do incansável rapaz, agradece a ele por ter atendido Pablo e também por ter salvado sua vida e ainda estar lutando para salvar seu bebê. Enquanto isso, a dupla de megeras fala ao telefone. Salma conta que está tomando os comprimidos que a sogra indicou. Mirtes diz que está tudo perfeito e agora a moça precisa caprichar na atuação. Salma escuta o marido chegando e desliga rapidamente o celular, avisando a sogra que depois liga, dizendo como foi. Logo que o médico entra, começa o drama. Ele diz que precisa voltar para o hospital, pois só foi em casa se trocar, mas Salma reclama que está muito desanimada e sente muito frio, pedindo para o marido ficar em casa. Como ele insiste em voltar para a luta, a megera grávida começa com o mesmo trololó, botando a culpa em Ângela e Taos. Leonardo começa a desconfiar que a esposa tem alguma coisa e avisa que vai levá-la ao hospital para fazer alguns exames. Enquanto isso, Duarte vai ver Ângela e diz que pediram sua opinião para dar a ela a bolsa de estudos por excelência. E ao que parece, só falta a sua assinatura para tornar válida a solicitação. Ângela, que já tá com o fiofó que é uma flor, pensa consigo mesma. Mais um pra pôr no meu. E diz ao médico que imagina que ele está ali para dizer que não vai afirmar. Mas Duarte, do alto da sua arrogância, diz: por que eu deveria dar o benefício de uma bolsa de estudos dessa magnitude a uma mulher tão rebelde que questiona tudo? Ângela responde: eu lutei muito por essa bolsa. Se aproximando mais da cama da enfermeira, Duarte continua: sim, eu sei, mas me dê uma boa razão para tirar a bolsa de um médico e dar a uma enfermeira. Sentindo que o médico está ali para desafiá-la, Ângela responde: as duas profissões são dignas. Eu sou enfermeira diplomada e me sinto muito orgulhosa do meu diploma. Mas um dia também vou ser médica e vou cumprir a promessa que fiz à minha gente de abrir um centro de saúde no meu povoado. E isso vai muito além do conceito que você possa ter de mim. Duarte toma fôlego e confessa: e qual o conceito que você acha que vou ter de uma mulher que acha que pode consertar o mundo com boas intenções? Porque eu deveria apoiar uma mulher que caiu numa rede de tráfico para conseguir dinheiro para pagar seus estudos? Porque eu facilitaria a vida de uma mulher que teve a audácia de curar a dor de um professor doente com uma simples massagem? Sabe por quê? Porque essa mulher de quem estou falando me deu uma grande lição de humildade. Essa mulher me fez lembrar o que é ter vocação de médico. Alguém que está a ponto de dar a própria vida para cumprir um sonho. Você, Ângela, me fez ver que todos os conhecimentos do mundo não servem para nada, se não houver humanidade. Você me mostrou o que é ser um médico de verdade. E chorando, Duarte entrega à enfermeira o documento assinado por ele e pelos demais professores, concedendo à garota a bolsa por excelência na Universidade de Medicina. Enquanto isso, na periferia, Ed consegue fazer com que Gibo dormisse. Oscar aparece com o lanche para ele e para o menino, e o estudante de medicina se desmancha chorando, contando que não tá aguentando mais, pois, para completar, Estrelinha fugiu do orfanato e ninguém sabe onde a menina está. Oscar diz que vai fazer de tudo para ajudar o rapaz a encontrar a menina, e ainda diz que é para isso que um companheiro serve. Nesse meio tempo, Samantha chega ao escritório do marido para lá de Bagdá,
e diz que foi buscar Álvaro para irem juntos para casa. O rapaz diz que seu filho está se debatendo entre a vida e a morte, e não pensa em arredar o pé dali, avisando ainda que a mulher está muito bêbada para conversarem. Por mais que Álvaro peça para ela ir embora, a mulher continua fazendo mais uma das suas, e Álvaro diz que, naquela noite, ela vai saber exatamente o que ele pensa. Porém, a mulher, tropeçando na própria sombra, resolve ameaçar o rapaz e diz que talvez, quando ele pensar em procurá-la, poderá ser tarde demais e sai caindo dos saltos. Na recepção do hospital, Clarinha encontra Sebastião dormindo no sofá. A moça se impressiona com a paciência do rapaz, que ficou esperando por ela todo aquele tempo e quer saber mais sobre o problema com a mão dele. Ele conta que era a mão que usava para ganhar dinheiro para sua mãe, pois vivia de desenhar em murais e agora está impossibilitado de trabalhar. Os dois conversam animadamente e Dário não gosta de ver a cena. Na sua sala, Fedra vibra por ter sido escolhida para chefiar a neurologia em um hospital do Canadá. Júlio chega e descobre que a médica está indo embora. E na recepção, Clarinha conta resumidamente a sua estranha história e diz que, mesmo assim, se sente abençoada por estar viva. Nesse meio tempo, enquanto Fedra explica que ainda precisa cumprir uma série de exigências para ganhar a vaga e está disposta a ir embora, Duarte também conta a Ângela que vai se demitir do hospital e da universidade para fazer uma viagem. Antes de ir, emocionado, o oncologista diz à moça que foi um imenso prazer conhecê-la. E na recepção, Sebastião incentiva Clarinha a escrever uma história em quadrinhos sobre sua vida e diz que gostaria de fazer os desenhos, mas com a mão machucada, fica impossível. A moça então tem uma ideia e diz que os dois poderiam unir forças e ele poderia ver a história dela através da sua interpretação, enquanto ela desenha. Mas o aperto de mão da dupla para selar o acordo foi demais para Dário, que resolve aparecer e terminar com a presepada. Cheio de ciúme, o pediatra diz que está ali para buscar a namorada e, sem dar bola para o artista, tira a moça dali o mais rápido que consegue. Nesse meio tempo, Luz está com Pablo na UTI e Geraldo diz que ela precisa ser forte e conversar com o rapaz, para que ele reaja, pois clinicamente não há mais o que possa ser feito. Algumas horas mais tarde, Oscar faz uma chamada de vídeo para o namorado, que não para de chorar. O rapaz avisa que já divulgou o desaparecimento da menina em todas as redes sociais e também nas ONGs que se dedicam a encontrar crianças perdidas. Nas ruas, Estrelinha, morrendo de frio, tenta conseguir dinheiro para comer alguma coisa. O médico dorme de conchinha com a esposa no sofá, enquanto a víbora desbotada manda mensagem para a jararaca perneta, dizendo que o plano funcionou e o médico ficou como um cordeirinho ao seu lado. A infeliz ainda responde à comparsa que, com um filho, se pode dobrar a qualquer homem. Ângela resolve mandar uma mensagem para Leonardo, perguntando por que ele não voltou ao hospital e avisando que está preocupada com Duarte, por isso precisa falar com ele. Porém, a desbotada resolve olhar o celular do marido e deleta a mensagem. Ângela acha estranho o médico não ter retornado e fica desconfiada. Fedra, por sua vez, vai contar a Geraldo que Ângela ganhou a bolsa de estudos por excelência da universidade. Na recepção, Abel acaba adormecendo no sofá, aguardando notícias do primo e sonha com uma das vistas do fantasma da falecida avó, quando ela disse que tempos difíceis estavam a caminho. Ele acorda assustado e tenta entender o que Pura quis dizer. Já é de manhã quando Álvaro chega em casa e avisa a esposa que só vai tomar um banho e já tá voltando para o hospital. A mulher resolve fazer cara de choro e diz ao marido que quer fazer amor. O rapaz diz que não, tenta se livrar, ela o pega pela gravata e choraminga dizendo que ele já tem 2 filhos, mas o casal nunca vai formar uma família, pois ele não a toca e assim fica difícil engravidar. Com aquele bafo de cachaça, quanto mais a moça fala, mais o rapaz garra nojo, e o saco de Álvaro explode, de tanta insistência da mulher. Ele aponta para a mesinha de cabeceira e diz que com todo aquele álcool e com todas as entorpecentes que toma, jamais vai ficar grávida dele. De repente, o rapaz percebe um envelope diferente e esfrega o pó na cara de Samantha, perguntando o que é aquilo. Como uma menina mimada, ela tenta tirar o saquinho da mão do marido, mandando ele não mexer nas suas coisas. Furioso, Álvaro atira tudo no chão antes de sair.